Na verdade, os cães atacaram um senhor de 61 anos de idade, primeiramente. Esse senhor ficou gravemente ferido, graças à intervenção de uma senhora que passava pelo local com seu veículo. Ela, nas imagens dá para ver, ela faz uma intervenção, toca o veículo em cima dos cães, se aproxima do senhorzinho, o qual já tinha caído ao chão, né? E foi atacado gravemente numa das pernas, ficou numa situação bem crítica, sangramento massivo, e ela colocou esse senhor, então, no seu veículo e levou ele até a base do Tropical, a base da Polícia Militar do Tropical. Nessa base foi aplicado um torniquete, não foi o suficiente para conter essa hemorragia, foi aplicado um segundo torniquete pelos nossos policiais eles têm esse equipamento de atendimento pré-hospitalar tático, né, que é para situações críticas como essas, ou para um ferimento por arma de fogo, um outro ferimento grave, sangramentos massivos, que daí houve essa contenção dessa hemorragia e posteriormente foi encaminhado ao SAMU, pelo SAMU ao hospital. E aí teve um ataque numa segunda vítima. Isso, teve uma segunda pessoa, então foi relatado desses cães, aí os policiais saíram em patrulhamento procurando os cães para evitar novos ataques e se depararam numa outra residência com uma pessoa que havia se abrigado dentro de um terreno, o qual foi ferido já com mais superficial, não foi ferimento mais grave, né? E uma terceira pessoa que não foi ferida, mas que também sofreu uma tentativa de ataque pelos cães. São dois cães grandes, dois cães da raça Rottweiler, um casal, né? E que tem um poder lesivo, né, muito grande com o seu ataque. Então foram 2 ataques e uma tentativa. Isso, nessa circunstância sim, foram 2 ataques e uma tentativa. O tutor dos animais foi localizado e encaminhado à delegacia. Isso, ele apareceu, se identificou, né, como responsável pelos animais e foi encaminhado, né, foi encaminhado a princípio, foi feito um termo circunstanciado, né, pela questão da omissão na guarda e cautela dos animais e posteriormente a Polícia Civil vai dar continuidade nas diligências. Nós temos uma situação, foi buscado e foi encontrado um boletim no qual consta um ataque semelhante também a 2 pessoas em 2023. Uma delas, inclusive, teria o braço amputado, né, por causa desse ataque, e a outra também com menor gravidade. Também na situação lá foi feita essa condução, também foi uma situação ali que o portão ficou entreaberto e os cães saíram e ocorreu esse ataque. O que o dono do animal relatou para vocês? Eu não conversei com ele, não chegou a minha informação, apenas que por um descuido qualquer ali, os cães acabaram saindo, né? Foi fechar o portão ficou com uma brecha entreaberto e os cães saíram e ele não tinha percebido que esses cães tinham saído. Os policiais, hoje, nós temos treinamentos constantes de APH de combate, um sangramento massivo, em poucos minutos essa pessoa entra em choque e assim, demora um pouco mais, ela vem a óbito, né? Então, nós temos alguns estudos que mostram que em cerca de 5 minutos essa pessoa vem a óbito. E a média de atendimento do SAMU, isso são estudos que o nosso pessoal da PH tem, é uma média de 8 minutos, né, o deslocamento. Então não daria tempo de uma pessoa com sangramento massivo, não sei se é esse o caso, mas assim, nós temos algumas imagens, algumas fotos, tanto do resgate quanto do pessoal fazendo a aplicação do torniquete, o veículo assim com muito sangue, então era um sangramento grande e a intervenção dos policiais foi aí primordial. Eu não sei se o senhor pode esclarecer isso, porque assim, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. O fato de ser reincidente, isso não seria um agravante? Essas questões a gente não entra no mérito porque nós não fazemos a parte de polícia judicial. Nós encaminhamos, nós fazemos a parte de polícia preventiva, ostensiva, repressiva. Então a gente faz o encaminhamento da pessoa ali, né? Ela é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa de bem, não é uma pessoa, né, que fez isso de caso pensado ou por maldade ou coisa assim. É uma questão de que os cães acabaram saindo e ocorreu essa fatalidade, né? Então, assim, quanto à questão judicial, a questão dos desdobramentos dessa situação, daí não é com a gente, provavelmente lá o Ministério Público, a Polícia Judiciária vai fazer esse encaminhamento do Ministério Público e ocorrerá essas tratativas junto a esses órgãos. Na verdade, ele foi encaminhado, inclusive, pelas nossas equipes para a delegacia e foi feito um termo circunstanciado contra ele em virtude da omissão de cautela dos cães. Geralmente ele responde criminalmente por isso. O termo circunstanciado de infração penal seria para uma infração de menor potencial ofensivo. Agora, se vai haver algum desdobramento maior em virtude do ataque, das lesões, ou o promotor vai entender de outra forma, aí, não, como eu falei, esse desdobramento não é a nossa competência. Então ele assinou o termo e foi liberado. Isso. E os animais estão com o vizinho ainda ou foram liberados? A princípio, os animais, teve um vizinho que na hora dos ataques na rua, ele abriu o pátio e conseguiram prender os animais nesse pátio para evitar novos ataques. E, com certeza, o tutor chegou e já se responsabilizou pelos animais e conduziu esses animais para... Até onde eu tenho informação, estão com o dono. Se, no caso de um ataque de animal,
se uma pessoa vem a óbito, o dono do animal, o que ele pode responder? Vem a óbito no local ou não resiste aos ferimentos? Nesse caso aqui, o senhor foi encaminhado em código 3, ou seja, é uma situação de ferimento grave. O tutor, ele foi responsabilizado pela omissão de cautela. É uma situação ali. Agora, como eu falei, se vai ter desdobramentos posteriores em relação... Aí também tem a questão da área civil, né? Que esse cidadão... Mas aí são questões que estão aquém das competências da Polícia Militar. Mas a questão da área civil, responsabilidade, indenizações, ou se o promotor entender que não é uma questão simples de omissão de cautela, que há um desdobramento mais grave, aí é o ciclo da persecução aí que vai as outras instituições, né, que não são competências da Polícia Militar.